Essa é a minha primeira exposição na galeria Nara Häusler. Eu venho preparando ela já faz quase uns 2 anos. Um pouco diferente de outras exposições individuais que eu já fiz, essa teve um período assim de maturação muito grande. Então eu acho que é um momento importante assim do trabalho, onde define, está mais concentrado, adensado. Os trabalhos estão mais adensados porque eu tive tempo de fazer. Eu comecei a trabalhar na década de 80 junto com o grupo Casa 7. A partir da década de 90, o trabalho fica mais pessoal e ainda tem forte essas referências, mas uma série de outras referências entram no trabalho, né? Agora, nessa exposição que eu estou fazendo aqui na Nara, eu resgato, de certa forma, uma certa metafísica que o trabalho já teve. A pintura volta a ter questões, claro que modificadas, mas desse início de trabalho meu. Também introduzi palavras, porque eu estava lendo o João Cabral nessa época, onde o trabalho dele é muito substantivo, as palavras são muito secas e é uma poesia muito substantiva, então eu achei que poderia ter relação com aquilo que eu fazia. Eu utilizei no início palavras que eram desse repertório do João Cabral e agora, enfim, eu criei uma espécie de portfólio de palavras que eu utilizo mais livremente. Mas na verdade são poucas palavras. Elas se repetem assim como as formas se repetem, né? Então tem uma espécie de jogo, de intercâmbio entre formas, palavras, nos quadros, uma espécie de circulação desses elementos. Isso é um dado importante no trabalho, porque cria essa espécie de vocabulário, espécie de léxico, com essas formas e palavras, né? Por exemplo, na valise, na malinha que tem ali também, é uma coleção de palavras até 3 letras. Está ligada ao tipo de utilização que eu fiz no trabalho ali, que era uma espécie de dominós, só com 3 letras, até 3 letras. Essa sala aqui mostra os trabalhos que eu tenho na coleção Figueiredo Ferraz. O interessante aqui é que o João Carlos, que é o colecionador João Carlos Figueiredo Ferraz, ele acompanha o meu trabalho desde que eu comecei a trabalhar. Então ele tem trabalhos, não de todas as fases, mas ele tem trabalho de muitas fases minhas, né? Então é interessante mostrar isso do lado da exposição atual, porque um pouco contextualiza o trabalho, né? Nesse caso dessa exposição, eu tenho forte esse caráter de memória, porque eu mexi com esses pintores, quer dizer, eu sempre trabalhei com essa ideia, mas assim, voltou muito forte para mim os pintores que me fizeram, que são pintores que eu conheci e que me fizeram ter vontade de trabalhar, entendeu? São os meus ídolos da juventude.